Então, por exemplo, se você perguntasse para a Kodak muitos anos atrás, você acha que você vai competir com uma empresa de telefonia? Eu vou dizer, claro que não. É óbvio, nós somos de fotógrafo e eles são de telefonia, nunca vai. De repente, alguém decidiu, Steve Jobs decidiu colocar uma máquina fotográfica dentro do celular. Toda a tecnologia pode substituir o que nós fazemos hoje. E esse é o grande pavor de todo mundo no mercado, né? Mas que a gente tem que pensar e a gente tem que, de repente, estar lá onde vai substituir, né? Dentro daquela história que a gente sempre fala que se você fosse fazer uma empresa para substituir a sua empresa no mercado hoje, o que ela teria? Provavelmente ela teria muita tecnologia e quem sabe mais do que você tem. Complexidade gera mais complexidade. Então, quando você puder simplificar, lembre que a simplificação é um sinal de inteligência. Tá? Então, lembre, simplificar é sinal de inteligência. Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda a Mais, junto com Marcelo Caetano, pilotando mais um nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança, o podcast Venda a Mais. Hoje nós vamos fazer, né, Marcelo, a segunda parte da gravação sobre erros de planejamento estratégico. Na primeira parte a gente falou sobre 6 deles, deixa eu revisar rapidamente. Não falar sobre posicionamento, assuntos realmente estratégicos, inércia de fazer sempre tudo igual, experiência do passado e ficar preso a coisas que a gente já tentou, mas na verdade deveria revisar, ficar esperando ter 100% de certeza, medo do desconhecido e estratégia de depender somente de melhoria de mercado. A gente falou ali da matriz do Ansoff. Então, para você que está nos vendo, nos ouvindo e não conseguiu pegar a parte 1, pega lá a parte 1, porque ela é super importante e, né, hoje complementa aquela parte. Pensar, o tipo do programa que a gente espera que você anote muita coisa. Certo? Tipo, anote e pare para pensar. Você pode revisar isso com a tua equipe antes de ir para o planejamento, para você já ir bem estruturado, bem organizado e aproveitar melhor a oportunidade do planejamento. Muito bem. Para começar, então, aqui, Marcelo, algum recado, algo que você queira falar antes da gente ir para os outros 6 erros? Não, estou super ansioso aqui para a gente falar dos últimos 6 erros, assim, acho que a gente pode, de alguma forma, ajudar bastante quem nos ouve a repensar o planejamento. E eu sei que muita gente vai ouvir esse programa aqui, quem sabe em janeiro, e fala assim, pô, será que dá para fazer planejamento fora do final do ano? Deve fazer. Essa história de planejamento tem que ser no final do ano para o ano que vem, isso é planejamento de meta, isso é super importante, tudo isso. Mas às vezes você precisa de um repensar tão profundo que não é no final do ano. Que muitas vezes é no meio do ano, a gente faz várias vezes, chega lá em março, o cara fala, vamos fazer um pack, faz março, abril, maio, porque aquilo já ajuda pra caramba, e depois volta no final do ano para ajudar nas metas. Enfim, toda hora é hora para repensar o seu negócio. E é muito difícil repensar só internamente, porque quem construiu dificilmente ajuda a repensar, ou ajuda tanto a repensar. Então, ter um agente externo, seja Venda Mais ou qualquer outro agente externo, é super importante para que esse repensar seja profundo de verdade e sem alguns dogmas, assim, sem algumas verdades tão incrustadas assim na empresa que muitas vezes atrapalham o próximo passo. Um olhar de fora treinado sempre ajuda muito, né? Eu sempre conto a história de uma vez que eu fui fazer um passeio por um parque, a gente estava com um biólogo. Se eu tivesse sozinho, eu não tinha visto absolutamente nada, era tudo árvore, arbusto, eu não tinha visto, mas estava com uma pessoa que entendia tudo e parava e dizia, essa planta tem propriedades medicinais. Quer dizer, é assim, a pessoa é especializada. Então, você que está nos vendo, nos ouvindo, é especializado no teu ramo, você é muito bom nisso. Nós somos muito bons em ajudar você a melhorar teu planejamento estratégico. E tem aquela máxima de qual que é o melhor momento para plantar uma árvore? Foi ontem, foi 10 anos atrás, né? E qual que é o segundo melhor momento? Hoje, agora. Eu fiquei enrolando, né? No tipo, então, não deu para fazer em dezembro, não deu para fazer em janeiro. Faz em fevereiro, faz em março. Só o repensar o que é importante, certo? O planejamento é um desdobramento do repensar. O repensar é que é importante. Muito bem. Então, agora, passando para os próximos itens da lista, Marcelo, está aqui na 7ª aqui, falta de comprometimento com o plano. É do time, podemos ir ajustando, como é que é isso? Não, é da diretoria. É da diretoria. Eu vou contar aqui um caso. Nós tínhamos um cliente que definiu que no ano posterior ao planejamento ele ia atacar 2 mercados, o mercado do petróleo e o mercado alimentício. Ele fornecia equipamentos para a indústria. E aí, começou o ano, o mercado de alimentos reagiu rápido, até porque a equipe comercial dele estava próxima desse mercado de alimentos, mas o mercado do petróleo é um mercado muito mais difícil. Você tem que homologar produtos, não são tantos players no mercado, você tem que fazer um trabalho super profundo ali para que você consiga de verdade atingir os objetivos. E deu 4, 5 meses, o mercado de petróleo não reagindo, e de repente numa reunião do conselho, né, uma reunião mensal que eles tinham lá de conselho e que eu participava, ainda que fôssemos um projeto de consultoria lá dentro,
e ele olhou e falou assim, vamos mudar esse mercado. O presidente falou, vamos mudar esse mercado, vamos atacar um outro mercado diferente. Eu falei assim, legal, vamos atacar um outro mercado diferente, então vamos trazer o planejamento de volta para a mesa, vamos fazer uma revisão do planejamento, vamos definir qual mercado é e como a gente vai fazer para deslocar a equipe desse mercado do petróleo, porque tudo foi feito para isso, marketing, equipe, direcionamento, convenção de vendas, e aí sim a gente vai fazer esse movimento, ok? Não, só vamos mudar. Aí eu falei, não, assim não muda. Mas nos bastidores das empresas pelo Brasil, é mudado o planejamento de uma maneira muito fácil. Falta comprometimento com o plano. Resultado, 2 anos depois eles eram líderes no mercado de petróleo. Só que demorou 2 anos para a estratégia funcionar, certo? O grande passo é que nem tudo funciona de imediato e você pode mudar a estratégia, desde que você põe o planejamento na mesa e decida fazer uma revisão. Por isso que a gente sempre fala que o planejamento bom tem uma revisão a cada 3 meses para você ver se está acontecendo de verdade. Então, é muito importante que a gente cuide muito, porque numa canetada a gente muda um planejamento e, de repente, a gente é muito nocivo para a empresa. Isso, inclusive, você dá um recado muito ruim para a equipe quando isso acontece, de que a qualquer momento tudo pode mudar. Então, se a diretoria não está 100% comprometida, não espere que a equipe esteja também, né? Eu estou dando um recado, tipo, queremos comprometimento ou não queremos? Vamos seguir o plano ou não vamos seguir o plano? E eu tenho chamado isso da ditadura do curto prazo, isso que você citou, de esperar que tudo magicamente dê resultado. A pessoa ficou 3 anos sem fazer nada de atividade física, decide entrar em forma, vai para a academia um dia e já quer resultado imediato, né? Aí ela fica toda dolorida, sobe na balança, não mudou nada, está dolorida e continua fora. Aí ela diz, mas isso aqui não está funcionando. Aí eu digo, não, campeão, tem um monte de coisas que você precisa construir, né? Precisa ser consistente. A consistência faz parte da alta performance. Você ser consistente nesses processos vai fazer com que você evolua. De novo, aquela história, é uma vantagem competitiva você lidar com as mudanças no mercado. A consistência faz parte disso. Não subestime o poder do básico bem feito de maneira consistente. E quando você planejar alguma coisa, respeite o teu planejamento. Você pode revisar, mas se está planejado, faça. 8º ponto aqui, pressão por resultados imediatos. Isso aqui a gente já estava até entrando nisso, já estava misturando os pontos, porque esse imediatismo de dizendo, tipo, tudo tem que ser já... Imagina você viver toda a tua vida só de coisas imediatas. Já dá para ver o que vai acontecer. Eu só vou comer, eu só vou dormir, eu só vou trabalhar, eu só vou fazer o que der dinheiro agora já. Não estou pensando no longo prazo. Aí a vida fica ruim e eu sei que o longo prazo sempre chega. Marcelo, comentário sobre isso. A gente embolou, como diria no interior, os 2 tópicos, né? A gente fundiu os 2 tópicos, e é isso mesmo. O futuro ele chega muitas vezes devagar, as mudanças realmente estruturais na empresa, elas são lentas, só que você tem que começar a fazer isso no planejamento para que isso entre muitas vezes em funcionamento daqui a 2 anos, né? Não adianta você fazer no planejamento só o que vai entrar no curto prazo. Eu sei que o planejamento estratégico geral, inclusive não só o comercial, ele sofreu um ataque muito grande na pandemia. A gente começou a olhar tudo muito no curto espaço de tempo, certo? E eu vejo que muitas empresas perderam essa perspectiva de 2 ou 3 anos. Quem sabe 5 anos não seja algo tão relevante assim, mas 2 ou 3 anos é um espaço de tempo que as coisas têm que ser pensadas para lá. Porque se todo começo de ano você só planejar o próximo ano, você não vai realmente ter uma grande mudança, uma grande melhoria na sua empresa. Muitas coisas que você começa a pensar hoje serão implantadas daqui a 2 anos na sua empresa. E se você se proibir de pensar nisso, quem sabe você esteja comprometendo o futuro do seu negócio. Então, tem que ter um canto lá do seu planejamento, que são ações não imediatas, certo? Mas que precisam ser acompanhadas para que elas realmente aconteçam de uma maneira planejada, estruturada. Você vê essa ditadura do curto prazo, para mim, ela influencia, inclusive, muito na qualidade. Outro dia a gente estava em casa e a gente estava comendo ovo, né? Aquele ovo bonito, amarelo, assim, tipo, e aí eu falei para a Marília, nossa, isso aqui é um ovo de verdade, né? E ela está dizendo, não, eu só compro esse ovo orgânico e tal, não sei o quê. Mas porque o pessoal tenta acelerar o processo e faz isso com as galinhas, e daqui a pouco, né, a galinha está enjaulada, está não sei o quê, tomando não sei o quê, papapá, coloca 2 ovos por dia, o ovo sai aquele ovo, ai, não, horroroso. Por quê? Porque estão tentando acelerar um processo que as melhores coisas, às vezes, demoram, certo? Tipo, elas têm um tempo. Isso tem um embasamento mais sério por trás daqui, de dizer o que é de verdade que você quer, quem você quer ser, o que nós representamos, quem nós somos como empresa, certo? E esse pensar no longo prazo, hein? Se você olhar, por exemplo, não sou muito fã do país, mas se você olhar o que a China faz de
Eles têm planejamento de 100.000 anos. Aí você diz, meu Deus do céu, uma outra visão, é uma visão completamente diferente da nossa. E a gente está numa cultura imediatista que acaba fazendo com que você pegue atalhos que funcionam por algum tempo, mas na verdade está se complicando mais à frente. Então esse repensar de dizer calma, justamente porque o mundo está acelerado e que eu tenho que ter mais calma, é o contrário. A melhor reação à confusão não é mais confusão. A aceleração não é mais aceleração. Você tem que ser inteligente. Se for para acelerar, acelere da maneira inteligente, né? Do tipo, direcione esse trabalho. E não confunda velocidade com eficiência. A eficiência vai trazer a velocidade. Tá? Mas você tentar acelerar sem ser eficiente só vai aumentar os seus problemas. Pare para pensar nisso, porque você precisa ter resultados imediatos, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que o lucro de hoje, né, viabiliza o sonho de amanhã. Eu tenho que ter, mas eu tenho que estar o tempo inteiro construindo algo para frente. Inclusive, o ser humano se motiva muito mais com isso. Assunto também para um outro podcast. Marcelo, a gente está colocando aqui como um novo ponto subestimar a concorrência, de achar que eles vão continuar fazendo tudo igual, de que eles estão acomodados, de que a gente já conhece eles, não vai ter novidade. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, para mim esse é o ponto fundamental, né? Principalmente agora que os concorrentes nem sempre são os concorrentes óbvios, né? A gente vê na indústria automobilística, por exemplo, marcas que nunca fizeram carro fazendo carro e valendo tanto ou mais do que marcas tradicionalmente que fizeram carros, né? Pega a Xiaomi, por exemplo, lançando veículos, outras marcas assim. E os mercados estão acontecendo muito isso, né? Então, por exemplo, assim, a gente tem clientes que são da indústria de móveis, por exemplo. E aí a indústria de móveis, ela está acostumada a produzir móveis com as máquinas que ela tem para produzir. E de repente chega no mercado um cara que importa móveis e que ele não está preocupado com a máquina, ele está preocupado em ter os móveis mais atualizados possíveis no mercado. E em 5, 6 anos, esse cara se torna um dos maiores players do mercado. E ele não existia 5 ou 6 anos atrás. O que ele fez? Ele foi muito mais ágil que os concorrentes, que muitas vezes ficavam olhando para outras fábricas de móveis e pensando, um segmento específico de móveis, como é que eu posso agir sobre as outras fábricas e ficar mapeando aqueles concorrentes, né? E de repente alguém deles vem de fora e pum, traz o produto, e o produto começa a vir e crescer uma velocidade absurda, porque não tem setup de máquina, não tem nada. Tem que trazer o produto que está vendendo naquele momento e ser muito eficiente nesse processo. Então isso de mapear os concorrentes é algo que quem faz um planejamento estratégico comercial tem que fazer com muita seriedade, sabe? Tem que olhar, tem que entrar site por site, tem que estudar, tem que pegar informação de mercado, tem que perguntar para os clientes o que eles acham dos concorrentes, tem que realmente mergulhar nisso. Quem sabe você fala, Caetano, não precisa fazer isso todo ano? Quem sabe não, mas eu gosto de fazer todo ano, dar uma olhada nos concorrentes, ver o que eles estão fazendo, os movimentos que eles estão fazendo, porque isso é fundamental para que você tenha mais segurança. E eu aprenda com o concorrente e faça igual a ele, né? Que eu acho também, não tem nenhuma vergonha nisso. Copia o que o cara está fazendo de bom. O problema é que muitas vezes a gente fica cego para os concorrentes. Muitas vezes a gente chega nas empresas para fazer um planejamento e fala para o cara, quem são os seus principais concorrentes? Aí tu fala, são esses 4 ou 5 aqui. O que eles fazem? E ele não sabe o que eles fazem. Isso é perigosíssimo, então não dá para menosprezar o concorrente ou o surgimento de novos concorrentes. Perfeito. Para você que está nos vendo, nos ouvindo e gosta de ferramentas, tem uma ferramenta que eu gosto muito, chama 5 Forças de Porter. E uma das forças de Porter, quando você vai fazer uma análise no planejamento estratégico, é novos entrantes. Você tem novos substitutos, então produtos, serviços que poderiam substituir o teu, né, a tua oferta atual, mas você tem novos entrantes. E novos entrantes, geralmente, é isso que o Marcelo está falando. As pessoas estão cegas, não estão dizendo, não, isso nunca entraria na nossa área. Então, por exemplo, se você perguntasse para a Kodak, muitos anos atrás, você acha que você vai competir com uma empresa de telefonia? Eu vou dizer, claro que não. É óbvio, nós somos de fotógrafo e eles são de telefonia, nunca vai. De repente, alguém decidiu, Steve Jobs decidiu colocar uma máquina fotográfica dentro do celular. E agora você leva ela no bolso e ela é muito melhor do que pronto. Destruiu o mercado, ficou super especializado. Por quê? Eles não estavam, de verdade, mapeando e entendendo isso. Outra coisa que você tem que... Outra ferramenta para quem gosta, blindagem contra a concorrência. Certo? É uma matriz que a gente faz, onde a gente pega e se compara em relação a concorrentes em alguns itens específicos, e você dá a nota. Se você faz isso com a tua equipe de vendas, você vai descobrir coisas absurdas dentro da própria equipe, né? Percepções erradas, coisas que você não sabia e que voltam com ela, mas você não sabia. Quer dizer, tipo, é muito, muito rico você trabalhar né, as 5 forças de Porter e a blindagem contra a concorrência. E outra coisa, só para terminar esse assunto, reforçando o que o Marcelo deu. Às vezes a gente não presta atenção em coisas que estão acontecendo porque elas são pequenas. A gente até sabe que ela está acontecendo, mas a gente não dá bola, porque não, aquilo é só 0,5% do mercado, aquilo é só 1%, aquilo só começou agora, não tem volume suficiente, não incomoda. Esses são os que você tem que prestar atenção. Se cuida do dragão quando é pequenininho.
Você não vai enfrentar o leão quando ele é grandão já, tipo o elefante, tipo, não, antes você tem que já começar a olhar e dizer, espera aí, esse pessoal não estava aqui o ano passado, isso aqui não representava nada no ano passado, agora está representando meio 1%, a questão não é que é 0,5%, a questão é que era de 0 para 0,5% já é um crescimento absurdo, então mercados que estão crescendo ou finais que estão crescendo, propostas de valor que estão crescendo, fique o tempo inteiro antenado a isso. Muito bem. Décimo ponto, não falar sobre mix de produtos e serviços no planejamento estratégico, Marcelo. A gente falou, veja que alguns pontos a gente começa a bater aqui, né? A gente falou lá atrás sobre a matriz de Ansoff, novos produtos, novos serviços. Debater produtos, serviços, soluções é muito importante na hora do planejamento, sabe? Eu vejo que as empresas muitas vezes já dissemos lá em cima e aqui eu vou ter que ser repetitivo, né? Porque realmente eu acho super importante. Muitas vezes a saída para a empresa está num mix, às vezes a saída da empresa está no portfólio de serviços que ela oferece e ela repensa muito pouco isso, e o planejamento é o momento de repensar isso. Volto a dizer, pode ser que não seja um repensar para o próximo ano, mas pode ser que seja um repensar para daqui a alguns anos, e a gente precisa olhar para isso com muita seriedade. Então, não falar sobre mix de produtos e serviços na hora do planejamento é muito ruim. E muitas vezes, aqui é uma coisa super importante, a empresa não tem ninguém gerindo isso de verdade. É sério, não vou falar aqui. A maioria das empresas não tem um gestor de portfólio, não tem um gestor de produtos ou serviços. Então, assim, ela não tem uma lógica de retirar produtos de linha, de inserir novos produtos, não tem um plano para isso. Isso acontece em muitas empresas. Tem um outro cliente nosso, que é um grande importador, e aí, um grande importador, uma empresa de bilhão, e aí um dia eu cheguei e falei assim, bacana, vocês trazem produtos, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou, trago, sim. Eu falei, quem que gerencia esse processo dentro da empresa? Daí ele falou bem assim, eu. Eu falei, caraca, cara, a sua empresa é uma empresa de importação e, de verdade, não é gerenciar a importação, é gerenciar a lógica dos produtos que serão trazidos, a lógica de tirar produtos de linha, é você que faz. Ele falou, sou eu. Veja como isso é frágil, veja como isso é perigoso, não tem ninguém analisando e ajustando produtos, portfólio, mix ao mesmo tempo. Então, é um bloco que eu gosto de separar aqui, porque para mim é super importante que a gente faça uma reflexão sobre o quanto nós não falamos sobre isso e o quanto nós não damos importância sobre isso e o quanto isso é fundamental nos próximos passos da sua empresa, da sua organização. De novo aqui, para você que está vendo, ouvindo e gosta de ferramenta, estava pensando aqui, Marcelo, matriz BCG, né? Tipo, e aí você, né? Como está teu portfólio? É vaca leiteira, é abacaxi, é questionável, é estrela. É importante você ter isso, porque quando você faz, é simples, mas você coloca ali e você começa a ver, meu Deus, nós estamos muito concentrados aqui, esse produto está aqui, a gente deveria tomar uma decisão, permite visualizar. Às vezes a gente fica muito preso com só a parte de planilha Excel e eu acho que a gente precisa trabalhar ferramentas visuais para tomada de decisão. E quando você pega ferramentas específicas de gestão de portfólio de produto, você tem muitos insights e você começa a olhar e dizer, espera aí, isso aqui é uma saída estratégica, porque senão estou cobrando sempre mais atividade, mais processo da equipe de vendas, quando na verdade deveria ter um repensar anterior, eu que deveria direcionar antes, né, dizer o que é que deveria estar sendo feito. E muitas vezes você vai ter um processo até de limpeza, né, Marcelo, de portfólio, que é outra decisão difícil. Mas a gente tem casos, né, que você pode até falar bastante sobre isso. A gente já tirou 70% de mix da empresa e a empresa começou a vender mais com 70% de mix. Então, assim, claro, você pode falar, pô, que insano isso. A gente vai acumulando um monte de lixo no nosso portfólio, um monte de produto que não vende, um monte de adaptação para clientes específicos, e chega uma hora que a gente vicia nisso, né? A equipe fala, por que você não ajusta isso no produto? Ajusta. Eu não, cara. Você tem que ter controle da sua operação, você tem que ter inteligência. É claro que ouvir, né, o que a equipe fala, o que o cliente fala é super importante, mas você tem que ter gestão sobre esse processo. Para mim, tão importante quanto lançar novos produtos é tirar produtos de linha, porque chega uma hora que você tem uma saturação nesse processo e você não consegue vender mais com a mesma equipe. Aí você precisa tomar decisões estratégicas, como colocar uma nova equipe, um novo segmento, mas aí é outro assunto. O assunto central aqui é você olhar não só para os produtos e serviços que você insere, mas os produtos e serviços que você retira da sua empresa. Exatamente. Inclusive, né, a complexidade gera mais complexidade. Então, quando você puder simplificar, lembre que a simplificação é um sinal de inteligência. Tá? Então, lembre, simplificar é sinal de inteligência. O 11º ponto aqui, último, ignorar o papel da tecnologia. A gente gravou um podcast só sobre isso, sobre inteligência artificial, temos usado muito, mas existem outras ferramentas e, na verdade, de novo, tem a ver com uma mentalidade, mindset de usar. O que tem disponível, o que tem de ferramenta que pode me ajudar com os meus desafios. Marcelo.
Acho que a Snag a gente vai falar junto sobre isso, né? A gente está o tempo inteiro estudando tecnologia, estudando novas possibilidades, e a gente sabe o impacto que isso está tendo nas empresas e vai ter nas empresas nos próximos anos, né? E tecnologia permeia todas as áreas da empresa, todas, todas. Então, assim, por exemplo, tem um apagão de mão de obra do mercado. A maioria dos nossos clientes está aqui, cara, está com 15, 20% da planta deles, da parte industrial, ou do armazém, sem gente para fazer. Então, assim, você fala bem assim, eu vou decidir, fazer um plano para robotizar, para botar tecnologia na minha produção, por exemplo, saindo de planejamento estratégico comercial. Quanto custa? Eu falo assim, quanto está custando hoje o que você está fazendo de hora extra para compor esses caras que não viram? Mas o projeto para colocar robô na fábrica custa R$1 milhão. Cara, você está perdendo R$100 mil todos os meses, significa que você vai pagar esse negócio em um ano. Então faça isso de uma vez, porque o prejuízo você já está tomando. E isso, tecnologia está acontecendo em todas as áreas. Tudo que você puder colocar tecnologia é fundamental para que o ser humano faça o que o ser humano tem que fazer, que é relacionar, que é ouvir, que é, enfim, tomar algumas decisões importantes que só o ser humano, visitar cliente, fazer coisas assim. Então, tudo que você puder automatizar no processo, tem que automatizar. E outra coisa é o quanto a tecnologia pode substituir o que nós fazemos hoje. Que esse é o grande pavor de todo mundo no mercado, né? Mas que a gente tem que pensar e a gente tem que, de repente, estar lá onde vai substituir, né? Dentro daquela história que a gente sempre fala que se você fosse fazer uma empresa para substituir a sua empresa no mercado hoje, o que ela teria? Provavelmente ela teria muita tecnologia e quem sabe mais do que você tem. Então, pensar em tecnologia como uma estratégia de verdade, de uma maneira estratégica, é super importante. E não é algo de coloca uma pessoa para pensar tecnologia. Todos os líderes na sua empresa têm que pensar em tecnologia e você tem que educá-los de alguma forma para isso. É uma super vantagem competitiva ou uma desvantagem competitiva. Vale para pensar, se teus concorrentes começarem a desenvolver essa inteligência de lidar com tecnologia de uma maneira mais eficiente, você naturalmente vai começar a perder espaço, porque teus custos vão aumentar, você vai estar mais lento, vai estar mais sujeito a erro, não vai aproveitar oportunidades. Tem um exercício que é muito fácil de você pegar e dizer, tá, como que a gente pode usar a tecnologia? Porque senão aquela coisa, né, do tipo espalhada, meu Deus do céu, uma coisa muito complexa. Eu digo, pegue os passos da venda, a coisa mais simples do mundo, tá? Não estamos nem entrando lá no estratégico, mas você vai entender a lógica porque você começa a abstrair depois. No planejamento, a gente pode usar ferramentas de tecnologia para planejar melhor? Você pode, mas como que ia? Começaria analisando dados, extraindo dados, permitindo, né, fazer observações sobre os dados. Então, se você pegar e subir planilhas no ChatGPT, no Gemini, já permite fazer isso. Tem softwares especializados para fazer isso, né? O Salesforce faz, a Microsoft tem ferramentas de fazer essa análise de dados. Vou para a prospecção. Ferramenta pode me ajudar a prospectar melhor? Pode me ajudar a direcionar melhor meus esforços, a ser mais eficiente, a comunicar melhor nosso posicionamento, analisar melhor os resultados, taxa de conversão? Ok. Muito bem, fui para a próxima. Abordagem de cliente. Estou estabelecendo, né? Quer dizer, todas essas etapas. Mas eu sou Raul, eu sou gestor. Tá bom, então vamos começar do começo. Do teu planejamento, como gestor, poderia ter ferramentas que te ajudam a fazer, a comunicar, a ver se foi feito, a analisar resultados, a fazer o ciclo e melhorar. Você poderia, por exemplo, recrutamento e seleção, você poderia colocar tecnologia em recrutamento e seleção? Hoje a gente tem pedido, né, Marcelo, vídeo gravado, áudio gravado, tem feito, né, tipo análise de currículo com inteligência artificial. Quer dizer, o RH também tem que evoluir, mas se eu sou gestor, muitas vezes eu estou responsável pelo RH. Minha comunicação com o time, minhas reuniões né, tipo análise do feedback, quer dizer, todo o processo, pare para pensar, no fundo a gente está dizendo onde que eu posso aplicar. Depois eu vou abstrair e a gente tem que ser meio que nativo. Não pode ser aquela coisa que a gente brincava antes, que se tinha um videocassete em casa e começava a piscar uma luz e você tinha que chamar teu filho para apagar aquela luz. Eu queria deixar gravando um programa e não sabia, né, mexer. Né? Tem gente hoje se batendo com a televisão, o controle remoto, e aí chama o filho para fazer. Não, campeão, você que tem que ser a referência, você que é o líder. A equipe, se não... Pare para pensar o que acontece quando eu começo a ter uma equipe, né, engajada tecnologicamente, avançando. Eu tenho clientes avançando e demandando isso, e eu tenho uma liderança que ainda está no modelo atrasado, certo? Do tipo, eu digo, cara, você vai ter um problema aí, vai começar a ter uma ruptura interna, tá? Não é só da empresa com o mercado, é dentro da própria empresa você vai começar a ter gente que sabe ler e tem gente que não sabe ler, né? Marcelo, fala. Não, estou concordando, estou me mexendo aqui, quem está só nos ouvindo, concordando plenamente com você, é isso.
E a transformação vai vir dessas pessoas, né? Não vai vir. Não é bota alguém para falar disso aqui dentro da empresa, né? São essas pessoas que vão. Não, o estagiário, né? Vamos colocar um estagiário para cuidar de. Não, 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 campeão. Você não coloca estagiário para tomar decisão estratégica, tá? Então, né? Muito bem, Marcelo, o último tópico aqui, 12º, não decodificar para a equipe executar o plano. Ou seja, eu tenho um plano que, na verdade, eu não consegui traduzir ele para a equipe e a equipe acaba, então, né, sem direcionamento. Raul, exatamente, né? Eu vejo assim que não adianta você terminar o planejamento se você não tiver uma preocupação muito grande de falar o que as pessoas têm que fazer ou o que, de repente, a empresa tem que fazer, né? Então, por exemplo, vou citar aqui um caso muito simples, né? A história lá que eu citei é do mercado de óleo e gás, né? A empresa decidiu para o mercado de óleo e gás. Geralmente ela fala assim, vamos atacar o mercado de óleo e gás. E fica olhando para a equipe para ver o que a equipe vai fazer. Você está jogando muita responsabilidade na mão da equipe. Vamos atacar o mercado de óleo e gás. Temos tanto os 100 maiores players do mercado, são esses players, eles estão subdivididos em tais regiões. Eu vou fazer uma ação de marketing para atacar esses 100 players via Meta, via Google, via qualquer canal que seja. Cada região de vocês tem esses players. Eu vou produzir um material de marketing para você levar nesses players. Eu vou atacar esses players de alguma maneira com comunicação para que você chegue lá e eles já reconheçam a nossa marca, certo? Nós vamos nos posicionar como tal venda nesse cliente, nós vamos visitar tal maneira esse cliente e a homologação de produto acontece desse jeito. Isso é decodificar um planejamento. Terminar um planejamento, olhar para a equipe e falar, ei galera, entenderam? Agora óleo e gás. Vamos embora, mercado gigantesco. É o mais, parece uma festa, mas é o que a maioria das vezes acontece. Quando, na verdade, não é assim que deveria acontecer, né? Deveria acontecer de uma maneira muito mais estruturada. E quem tem que decodificar é a empresa. E ela tem que fazer a parte dela. Não dá para depender. Eu vejo que a empresa terceiriza uma parte muito importante. E a gente sempre fala isso, né? Centraliza a inteligência e descentraliza a operação. É claro que tem inteligência lá na ponta de como vai fazer aquilo para cada cliente, mas a empresa precisa cumprir a parte dela. E na maioria das vezes a empresa não cumpre. A empresa não faz o seu papel e ela tem um grande problema. E aí você tem na ponta, né, cada um fazendo de um jeito, né, não tem o processo organizado, não tem o jeito de vender, que é o que a gente defende. E para você também, que está nos vendo, nos ouvindo, mais uma ferramenta para você pensar, porque muito de você passar isso de maneira estruturada é você fazer um follow-up estruturado também, acompanhar isso. Tá? Então, porque senão sai dali todo mundo definido que tá claro para fazer, mas se não tiver um acompanhamento claro, uma supervisão clara, uma cobrança clara da liderança em relação àquilo que foi planejado, a coisa se perde. Outro dia eu estava reestudando o ciclo PDCA, eu gosto muito dele, e o ciclo PDCA, na verdade, foi criado por um cara chamado Deming, né? O Edward Deming era de qualidade total e começava a fazer, e quando ele criou o ciclo PDCA, na verdade, o C, que é de você check, tá? Então, o P é de plan, o D é de do, tá? Então, fazer, tá? Então, planejamento, eu vou fazer, aí eu checava se foi feito ou não, e aí eu vou corrigir, o A é de agir para a correção. Ele tinha um PDSA, que era o de study, que era uma avaliação. Então, você checa, você avalia, e aí você age corretivamente. Então, o ciclo completo, na verdade, é PDCSA. Eu planejo, eu faço, checo se foi feito, vejo se foi feito da forma que era ou não, estudo, né, melhorias, e aí ajo para voltar no ciclo e melhorá-lo. Note que quando eu faço um planejamento, decodifico, como o Marcelo falou, né? Tipo, digo para a equipe, é isso que você tem que fazer. Lembre que dentro do teu planejamento de líder, você tem que dizer, vai ter ciclo de revisão, para ver se está sendo feito ou não, para, inclusive, reforçar a importância disso, para ver como que a gente pode melhorar. Então, lembre, a gente está o tempo inteiro defendendo que é uma vantagem competitiva você saber lidar com as mudanças do mercado de maneira eficiente. Você planejar é importante e fazer com que o planejamento aconteça também é importante. Tá? Então, lembre, não é só o planejamento, é que ele aconteça de verdade e que você sempre possa direcionar teu time. Então, Marcelo, aqui revisando rapidamente para quem está nos vendo, nos ouvindo. Número 1, não falar sobre assuntos realmente estratégicos. 2, ficar preso na inércia, de ficar repetindo o que já foi feito. Ficar preso com experiências que não deram certo no passado e não tentar algo novo. Só em 100% de certeza, né, quando eu estou procurando a segurança. Medo do desconhecido, estratégia de depender somente de melhoria do mercado, então, né, só vou vender quando o mercado estiver favorável. Alto de comprometimento da liderança com o plano, aí então algo que não dá certo, a própria diretoria já abandona.
Pressão por resultados imediatos, subestimar a concorrência, não falar de mix de produto e serviço, e aí, então, a gente falou de matriz BCG, de você entender que coisas novas podem te ajudar a vender mais, ignorar o papel da tecnologia e não decodificar para o time a execução do plano. Para a gente terminar aqui essa sequência, para você que está nos vendo ou nos ouvindo, lembre, esse é o segundo programa aqui. Achei que a conversa foi muito rica para você pensar, revisar aí. Mas, Marcelo, para a gente terminar aqui o ciclo, algum recado? O recado é que você tem um ótimo final de ano. Você, Raul, e todos que nos ouvem. Eu acho que é isso. Acho que foram 2 programas bem produtivos. Espero que te ajudem. Volto a dizer, se não ajudou, tira férias, volta e vê de novo. Para não se pressione se o seu planejamento não está fechando todas essas etapas. A gente fez isso porque a gente faz planejamento já há muitos anos com a empresa, então é normal que tenham lacunas, e cada ponto desses pode ser expandido para um projeto dentro da sua empresa, sabe? E a gente está super à disposição para conversar com vocês sobre isso. Mas, acima de tudo, desejar, é o nosso último programa do ano, né? Desejar uma excelente passagem de ano para você, para a família de você, desejar um ano de muita prosperidade, muita saúde, que seja excelente para você, para todos nós, na verdade, e é isso que nós desejamos, e nós continuaremos aqui, né, falando com vocês toda semana, trocando ideias com vocês toda semana, construindo uma parte importante do pensamento dessa área comercial e de gestão do Brasil, porque essa é a nossa missão, e é uma honra ter vocês ao nosso lado, e Raul, é uma honra ter você junto comigo também nesse podcast, é sempre um prazer enorme trocar essa ideia com você. Idem, é o mesmo recado meu. E uma das coisas que eu só queria reforçar, tanto na revisão tua pessoal de ano, quanto agora da empresa, né, no planejando o ano que vem, mas revisando esse ano, lembre que às vezes a gente fica um pouco frustrado com as coisas que não deram certo. A gente é meio crítico, né? As pessoas que ouvem nosso programa, né, Marcelo, que assistem a gente, elas têm essa visão de que as coisas poderiam ser melhores. E tem razão, a gente sempre pode melhorar. Mas lembre sempre de comemorar as vitórias que você teve. E tenho certeza absoluta que você teve muitas, certo? Então, tipo, pare para pensar de maneira geral em relação a exercitar a gratidão de verdade mesmo, de verdade. Somos privilegiados. Se você parar para ver muitas coisas que estão acontecendo no mundo, a gente tá, né, os nossos problemas são pequenos comparados com coisas muito mais sérias que estão acontecendo no mundo. A gente tem uma missão aqui de ajudar nossos clientes a melhorarem, a gente em relação à nossa equipe, mas tem muita coisa boa acontecendo na nossa vida e a gente tem que olhar para isso. Esse é o momento de você fazer isso, essa virada de ano, e já, né, tipo, parar, descansar, recarregar a bateria, né, revisar tudo que aconteceu, tá energizado para o ano que vem, planejar tudo que vai acontecer. Mas lembre, se você de 0 a 10 tá no 6, pense como que eu chego no 6,5, pense que eu tô como que eu tô no 7, mas comemore este 6, comemore o caminho pro 6,5, né, tipo, curta isso. Porque esta jornada é realmente a que vai fazer diferença, tá bom? Então, excelente virada de ano, nosso aqui do time todo da Venda Mais, a gente se vê em 2025, preparados para o que der e que vier e sempre procurando atender melhor nossos clientes e vender mais com inteligência. Grande abraço, obrigado, boas festas e nos vemos no ano que vem. Tchau!